Olá, seja muito bem-vindo. O programa Vozes da Cidade está começando aqui na TV Evangelizar. Uma boa tarde para você. Que bom estar contigo para Maringá, para mais de 40 cidades. O nosso encontro diário aqui na tela da TV Evangelizar. Coloca o nosso QR Code, por gentileza, porque através deste QR Code você faz a sua doação e nos ajuda a manter toda essa programação 24 horas no ar, levando a boa notícia, tá bom? Hoje o nosso tema é sobre pastoral do meio ambiente. É isso mesmo. Nós temos aqui o professor Éder Tomazella, ele é da cidade de Santa Fé. Deixa eu cumprimentá-lo aqui. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a você que está nos assistindo pela TV Evangelizar. Professor é aqui de Santa Fé, a nossa área de abrangência, Maringá e mais 40 cidades. Uma dessas cidades é Santa Fé. Professor, já há quantos anos? 34 anos. 34 anos aí na sala de aula, exercendo com uma verdadeira missão, né? Professor, tem que ser isso, né? Tem. A gente às vezes não quer vincular isso a uma missão, porque é um trabalho, é uma profissão, mas também precisa ser visto desta forma, porque senão você desiste. Não aguenta 34 não anos, aguenta, não é verdade? Não aguenta. É verdade. É por isso que o professor está aqui hoje. Inclusive, o professor Éder, você está coordenando a pastoral do meio ambiente na Diocese de Apucarana, é isso? Na cidade de Santa Fé, isso, é. A Diocese de Apucarana tem essa graça de ter aí a pastoral do meio ambiente. Isso. Explica pra gente. Através do bispo, né, nós tivemos essa expansão, né, da ideia do Papa Francisco, né, que ao lançar a Laudato Si, ele lembra-nos que nós vivemos numa casa comum, né, e tem toda uma teoria para ele explicar isto, né, e que nós temos que ver a terra como lugar que nós moramos, é de onde nós tiramos tudo aquilo que nós precisamos, mas que ela precisa ser respeitada, porque os recursos, eles não podem ser vistos mais de uma forma capitalista selvagem que não respeita nem o ser humano ao explorar o ser humano através da exploração do trabalho, mas também explorar a natureza como se ela fosse infindável, como se não merecesse ter o seu descanso, como se não merecesse recompor, né, as suas forças, mas ele nos lembra que nós temos essa obrigação de olhar para o planeta como essa casa da qual nós fazemos parte, todos nós fazemos parte, que todo cristão, e também aqueles que não são cristãos, e que até aqueles que de repente não acreditam em Deus, porque tem tanta gente, mas que nós precisamos ter esse respeito pelo lugar que nós moramos, como se nós cuidássemos da nossa própria casa. Quem é que não gosta de ter uma casa legal para morar, não é? Então, se eu gosto de ter uma casa boa, bonita, confortável, com recursos, por que não o planeta Terra ser respeitado dessa mesma forma, né? Respeitar os seus limites, para que a gente possa continuar existindo enquanto seres humanos, que nós possamos respeitar as árvores, que nós possamos respeitar os animais, o equilíbrio que existe na natureza, não é? Respeitar a interdependência entre os elementos que compõem cada bioma diferente que existe tanto no Brasil como no mundo, e que isso é necessário. Ele nos lembra isso, e através disso essa ideia chegou no Brasil, e o bispo em Apucarana, ele incentivou. Na cidade de Apucarana nós temos alguns grupos muito atuantes, inclusive, e em Santa Fé nós começamos com o padre Pedrinho. Quando ele chegou, ele foi coordenar justamente a pastoral. Então, na Diocese tem vários grupos já. Tem alguns grupos espalhados, obviamente precisa expandir muito mais, né? Mas existem vários grupos, alguns mais dinâmicos, outros não tanto, mas isso é a característica de cada lugar, ou é o momento, né? Mas que estão atuando já há tempos, alguns há anos, outros há um pouco menos, na nossa cidade. Eu fui convidado na época, junto com a professora de matemática que trabalhava junto comigo, professora Tereza, que apaixonou-se pela questão ambiental, trabalhando ainda assim matemática num projeto, e ela passou inclusive a ser uma ambientalista, né?
Hoje eu estou no lugar dela como coordenador, mas ela ainda está, né, no grupo, graças a Deus, nos apoiando, sempre incentivando. E nós temos um grupo que não é grande, porque não são todas as pessoas que, às vezes, se sensibilizam com a causa. Né? Mas o importante não é que todas as pessoas tenham toda essa preocupação em participar do grupo, mas que as pessoas, através do nosso trabalho, que também é educativo, não é só um trabalho ativista, né? Assim, vamos sair plantando árvore, né? E Sim. tal, porque também precisa cuidar, não adianta Claro. só plantar, você tem que plantar e saber quem vai cuidar, mas que também é um trabalho educativo, não é? E levar isso para as pessoas. Hoje em dia tem a facilidade das redes sociais, que nos favorecem isso, a mostrar para as pessoas como é importante em casa mesmo, né? Porque eu estou participando de uma pastoral do meio ambiente a partir do momento que eu estou em casa fazendo aquilo que é importante para a preservação da natureza. Nas pequenas coisas, Sim, né, do o dia a dia, economizar da água na Sim. minha casa é uma atitude ambiental. Nós vamos conversar já mais, porque esse tema é muito interessante, não dá para esgotar em poucos minutos. Você continua ligado aqui no programa Vozes da Cidade e eu volto já com o professor Éder falando especial sobre a pastoral do meio ambiente. Vozes da Cidade volta já. Vozes da Cidade de volta aqui na TV Evangelizar. Coloca na tela, por gentileza, a previsão do tempo para amanhã, para Maringá e algumas cidades aqui da nossa região. Você está conferindo agora aí na sua tela a previsão do tempo, para você já programar também tudo que você tem para fazer no dia de amanhã. Que Deus abençoe você que está aqui junto com a gente na TV Evangelizar, programa Vozes da Cidade. Eu estou aqui com o professor Éder, ele é professor aqui da cidade de Santa Fé, 50 quilômetros aqui da cidade de Maringá, está aqui conversando com a gente, porque ele faz parte lá na cidade de Santa Fé da Pastoral do Meio Ambiente. Eu já volto com essa conversa, mas antes eu quero que você assista essa matéria. Veja só. Horas antes do início do debate, a equipe de produção já estava no Teatro Marista preparando a estrutura para a transmissão. O único debate de Maringá. Teste de som, câmeras, microfones, ajuste no cenário. A TV Evangelizar se empenhou em fazer esse debate e transmitir esse debate com toda a nossa técnica e tranquilidade. Nós trabalhamos com vários profissionais para que hoje a gente pudesse fazer o primeiro debate e único na cidade de Maringá. Minutos antes da abertura, uma última reunião de alinhamento com candidatos e assessores para as últimas instruções. Uma grande oportunidade para discutirmos juntos os desafios da gestão da terceira maior cidade do Paraná. Em uma mensagem inicial, o arcebispo metropolitano de Maringá pediu que os candidatos agissem com fraternidade, humildade e respeito. Este momento é de extrema importância para o futuro de nossa cidade. E é com espírito de diálogo e fraternidade que nos reunimos hoje. 4 dos 5 candidatos à Prefeitura de Maringá compareceram ao encontro. Edson Escabora, do PSD, Pastor José, do Mobiliza, Evandro Oliveira, do PSDB e Humberto Henrique, do PT. Silvio Barros, do PP, optou por não participar do debate. O programa foi dividido em 6 blocos. Os participantes puderam fazer e responder perguntas de todos os candidatos, além de perguntas elaboradas pela Arquidiocese sobre temas como saúde, educação, esporte, limpeza urbana, população de rua e transporte coletivo, todos definidos por sorteio. O debate promovido pela Arquidiocese de Maringá foi o único neste primeiro turno das eleições 2024. O programa foi transmitido ao vivo do Teatro Marista, mas aqui a presença de público foi limitada a assessores, advogados, padres, diáconos e membros do grupo de diálogo interreligioso de Maringá. Já há um histórico em nossa arquidiocese dos debates, das entrevistas com os candidatos, e este ano, potencializando um pouco mais, a fim de que todos possam tomar conhecimento dos candidatos e das suas ideias. Organizar um debate é desafiador e nós, com uma habilidade muito grande de toda a equipe, nós conseguimos fazer isso.
Conseguimos a presença de 4 candidatos, todos muito respeitosos, questionadores, e não deixamos de debater. Provamos para o país que é possível dialogar sem ofensas. O debate foi transmitido pelas redes sociais da Arquidiocese de Maringá, Rádio Colmeia e para mais de 40 cidades da região noroeste do Paraná, pela TV Evangelizar. Um momento muito importante para a democracia de Maringá. É uma pena que um dos candidatos não veio, né? Mas discutimos aqui ideias, teve algumas perguntas que não tinha nada a ver com propostas, infelizmente, mas eu acho que o espaço valeu a pena. Acho que foi um debate de respeito, cada um fez as suas propostas e entendemos que é a forma correta de a gente poder dialogar entre os candidatos em relação às demandas do nosso município. É muito importante esse espaço, é o único debate, infelizmente, que a gente vai ter, ou felizmente, porque a igreja oportunizou isso para a gente. Parabenizar a TV Evangelizar, a Igreja Católica, e eu faço uma avaliação de que foi positiva. Obrigado à nossa equipe de jornalismo, sempre preparada para oferecer a melhor informação, a melhor notícia aqui na tela da TV Evangelizar, em especial aqui no programa Vozes da Cidade. Daqui a pouquinho tem a nossa jornalista Luciana trazendo Maringá em Pauta e mais informações para você. Hoje eu estou aqui com o professor Éder Tomazella, inclusive falando sobre a pastoral do meio ambiente, essa pastoral que começou a partir da encíclica, então, do Papa Francisco, Laudato Si. E aí vocês não apenas trabalham com este grupo que faz parte da pastoral, mas o objetivo é contagiar a todos para que as pessoas abram os olhos diante de tudo aquilo que está acontecendo, porque é muito visível e muito presente no nosso dia a dia os impactos que isso está tendo na nossa sociedade, né, professor? Sim, é cada vez mais visível, né? Nós, às vezes, nos deparamos com muitas notícias, né, pela TV, pelo rádio, pelas redes de modo geral, mas, às vezes, a gente não é tocado porque parece que aquilo é muito distante. Sim. Né? Se acontece lá num outro país, eu fico pensando, caramba, né? Não queria sentir aquela dor, né? Mas a gente fica meio tocado com aquilo que vemos distante. Só que eu desligo a TV, saio do celular e vou continuar a minha vida e tudo bem, né? No entanto, nós estamos vendo que esses acontecimentos eles estão cada vez mais próximos, né? Nós conversamos que o Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul é uma catástrofe, né? Que aconteceu recente, que todo mundo ficou chocado e algumas pessoas falavam e falam ainda, né? Por que, meu Deus? Por que está acontecendo isso? Né? Um castigo divino por causa disso, e tenta achar explicações, mas não é isso, é o reflexo de toda a ação humana que nós temos feito ao longo desse processo de industrialização, desde 200 e tantos anos atrás, em que nunca alguém ficou preocupado, olha, vamos diminuir a poluição, olha, vamos nos preocupar com os recursos naturais, vamos usá-los de forma mais racional. Não, parecendo assim que tudo era interminável, infinito, e de repente nós estamos vendo que muitos desses recursos estão se esgotando e para piorar ainda, a poluição resultante dessa transformação toda através das fábricas, lançando fumaça o tempo todo, através do lixo se apodrecendo e que nós não medimos, às vezes, o que estamos produzindo de lixo, né? Mas todos os dias, quantas toneladas de lixo são geradas e esse material se apodrecendo, gerando gás metano para se juntar ao gás carbônico lançado pelas fábricas, pelos carros, né? A água dos rios recebendo esgoto e muitas vezes ninguém preocupado em evitar isso, em fazer as coisas da forma certa. A gente com atitudes horríveis de jogar lixo na rua, no terreno baldio, não é? E, de repente, nós nos deparamos com situações como a região nossa vivendo secas, né? Perdendo lavouras. Para nós isso é trágico. Uma família que perde uma lavoura, ela vai ter como a sua subsistência nesse próximo ano, Sim. Não é? Então, às vezes, não é um alagamento, não é a perda de uma casa por uma inundação, mas ela está com a sua casa em risco. Como ela vai manter a família? Existe? Professor, realmente é isso que o professor está trazendo de forma muito simples. Isso, a didática do professor faz isso, né?
porque no nosso dia a dia são pequenas atitudes que depois nós vamos ver situações acontecendo e vamos nos perguntar por quê. É através de pequenas coisas que a gente vai vendo isso acontecer. Professor, nosso tempo está terminando, mas eu quero que o professor, por gentileza, venha no próximo programa para a gente continuar essa conversa. Com certeza. E parabéns por essa pastoral do meio ambiente, que ela possa contagiar, inclusive aqui na Arquidiocese de Maringá, possa começar com certeza esse trabalho. A gente está pelo YouTube da TV Evangelizar, aí para mais de 2 milhões de pessoas, e as pessoas também possam conhecer. A gente, quem quiser mais informações, o nome da paróquia lá é? A paróquia Nossa Senhora das Graças de Santa Fé. Paróquia Nossa Senhora das Graças de Santa Fé, pastoral do meio ambiente. O professor Éder pode com certeza passar mais informações. Obrigado, professor, até o próximo programa. Por nada, muito obrigado. Programa Vozes da Cidade é isso, gente, trazendo hoje essa reflexão tão importante sobre o trabalho da Pastoral do Meio Ambiente aqui na Diocese de Apucarana, na cidade de Santa Fé, 50 quilômetros aqui da nossa cidade de Maringá. Maringá, mais de 40 cidades, sempre nos acompanhando no programa Vozes da Cidade. Quero convidar o professor para voltar aqui no próximo programa para conversar com a gente debater a natureza, falar das questões ambientais. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua amizade. O Vozes da Cidade está terminando, vem aí o Maringá em Pauta e na sequência a Santa Missa, direto da Paróquia Cristo Ressuscitado. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.